Boa tarde a todos. Venho eu lhe trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Ontem eu levantei uma questão, uma reflexão sobre o que é ser cristão e o cunho, o que é cristão. Bom, dito isto, eu me referi a uma autora, a professora Karen King, professora formada em divindade e leciona sobre o cristianismo em Harvard. E a mesma, ela nos dá uma direção, um horizonte. E ela nos explica que o cunho cristão é, na verdade, uma difamação como forma de humilhar. Como eu disse, era uma nomenclatura, um carimbo que as pessoas colocavam nos primeiros irmãos da fé. Era justamente para excluir e colocar sobre eles o cunho de heréticos, de malfeitores, de escarnecedores das leis mosaicas, deixando eles à mercê da perseguição. Isso segundo a professora. E hoje eu venho lhes falar um pouco da palavra de Deus. Porque, como eu falei ontem, na mente dos difamadores, ou seja, as pessoas que queriam denegrir a imagem dos nossos irmãos, na mente dele, eles queriam levar à morte, à perseguição, ao escárnio, a colocar eles à margem da sociedade da época. Mas na mente dos cristãos, dos nossos irmãos, dos discípulos e das pessoas que assim falavam de Jesus, na mente deles, eles pensavam diferente. Eles pensavam que eles estavam cumprindo um mandamento em seus corações de levar uma mensagem de um ser, de um homem que, segundo o apóstolo São Paulo, essas pessoas o viram depois de morto. Vou ler em 1 Coríntios, capítulo de número 15, 6, 8. Eu vou prolongar um pouco esse vídeo, me perdoe, tá? 15, 6, 8. Que diz, no 4, eis que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois por 12. Vejam, foi visto por primeiramente por depois 12 pessoas. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, ou seja, 500 pessoas, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, no tempo do apóstolo São Paulo, muitos
dos 500 que viram Jesus ainda estavam vivos. E depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Mas antes disso ele foi visto por 2 mulheres. Por 2 ou mais. Me perdoe o anacronismo. Ou seja, essas pessoas que viram Jesus, testemunharam, elas não se importavam com o cunho que era colocado sobre elas pelos difamadores. Na mente delas, elas estavam fazendo o certo. E é por isso que o evangelho se expandia, porque eles viram aquele que foi morto na cruz e agora ele está vivo. Primeiro ele foi visto por Cefas, depois foi visto por 12, depois por 500 pessoas. Muitas delas ainda estavam vivas no tempo de Paulo e depois foram vistos por outras pessoas. Ou seja, essas pessoas estavam testemunhando aquilo que elas viram, sem medo nenhum. Por isso que quando os opositores, as pessoas que difamavam, criticavam, queriam matar ou persegui-las, elas não se incomodavam com suas próprias vidas, porque elas sabiam que o Cristo que eles viram ressurreto iria salvar as suas almas. Vejam só. É por isso que a professora King, ela especifica, ela nos dá detalhe desses difamadores que cunharam essa palavra cristão, mas os nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos, eles tomaram para si essa palavra não como difamação, mas como que eles estavam fazendo a coisa certa, testemunhando de Jesus Cristo. E foi por isso o sucesso. Foi por isso que o cristianismo ele se expande de uma tal forma que chega até os dias de hoje. Glória a Deus por isso. Vejam só. Agora eu quero ler uma passagem a vocês. Que está aqui no... Olha que o apóstolo São Paulo diz a respeito disso que eu estou falando, justamente sobre a igreja de Corinto, porque muitos se infiltravam dizendo que eram cristãos, mas na verdade eles queriam fazer zoeira, eles queriam escarnecer, eles queriam distorcer a mensagem dos discípulos. E São Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 3, 9, que ele diz assim: porque tenho para mim que Deus deu a nós, apóstolos, não pôs por últimos, como os condenados à morte, pois somos feitos espetáculos. Vejam só, somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. E aí ele vai dizer que no 10 e tal, e no 12 ele vai dizer: e nós afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados, vejam, injuriados, e bendizemos, somos perseguidos. Vejam, eles eram injuriados, perseguidos até mesmo pelos seus próprios irmãos, que se converteram, mas na verdade não tinham nada de convertido. Vejam só, injuriados, bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até ao presente temos chegado a ser como lixo. Vejam só essa palavra, lixo. Eu não tenho por certo, e a professora não me respalda a respeito da palavra original, dessa palavra lixo. Mas segundo esta tradução, ela me especifica e diz que Paulo se sentia como um lixo. Se sentiu como um lixo. Vejam só, Paulo
Ele se sentiu como um lixo. Agora vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, a qual ele vai falar que ele foi arrebatado, foi levado ao terceiro céu, e o Senhor mostrou muitas coisas, e é dado um espinho na carne. É claro, há um estudo sobre isso, não quero me aprofundar, não quero cometer anacronismo, pois afinal não tenho uma fonte que me leve a me respaldar no momento. Então, eu vou ficar com a parte de versículo 9 e 10 que diz: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, vejam só a palavra perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Vejam só, não só o apóstolo São Paulo, mas todos os discípulos e os irmãos que ainda viviam na época, eles sofriam perseguição, eles eram perseguidos e injuriados e até mesmo levados ao sinédrio, porque eles testemunhavam o que eles viram. Isso com cunho cristão. Mas Paulo vai dizer: por amor de Cristo, por quando estou fraco, então eu sou forte. Dito isto, eu quero dizer a você que ser cristão não é uma palavra da moda. Ser cristão não é viver uma moda de cristianismo. Ser cristão é testemunhar a veracidade de Jesus Cristo. É testemunhar daquele ser, daquele homem que viveu, mas morreu, morte de cruz, pelos seus opositores que queriam calar devido ao poder político, religioso e econômico. Agora eu puxo para o meu campo na história, porque o livro sagrado, as Escrituras, ele não é só um livro sagrado aos cristãos, aos religiosos. A Bíblia é um livro histórico. Todo e qualquer professor licenciado em História sabe da veracidade do que eu estou falando. Então, eu tomo as Escrituras como um fator histórico. E os homens levam aquele homem à morte. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que ele ressuscitou. Ele apareceu a um homem, depois aparece a 12, e depois a 500 pessoas. E ainda apareceu a Tiago. Vejam só, não apareceu só uma pessoa, foi mais de 500 pessoas que esse homem apareceu. Esse homem Jesus Cristo, ele aparece. Então essas pessoas se tornam testemunhadoras. Isso é ser cristão. Testemunhar que Jesus Cristo ele vive. Cristão não é moda, não é momento, porque isso passa. Ser cristão é testemunhar que só Jesus é a salvação para a humanidade. Dito isto, tome como uma aula, mas não somente como uma aula. Ainda vou fazer mais um vídeo, o terceiro vídeo, para finalizar. O que é reconhecer ser cristão? É deixar Jesus entrar no teu coração. Deixe Jesus entrar no teu coração. Não perca a oportunidade. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de dizer: Jesus, entre na minha vida. Hoje é o tempo de entregar a tua vida a Jesus.
Não perca mais nenhum segundo. Reconheça Jesus como teu Salvador. Reconheça Jesus como o autor e consumador da tua fé. Não seja como esses homens que viveram uma época de difamar o cristianismo, difamar os nossos irmãos, levavam os nossos irmãos à morte, às arenas, porque não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. E ainda nos dias atuais, nos dias de hoje, você vê e observa que as pessoas, elas querem um milagre, elas querem o bem melhor, mas não querem Jesus. Então, meu querido, meu irmão, reconheça Jesus como teu Salvador. Porque ser cristão não é dizer ser cristão. Ser cristão não é uma palavra. Ser cristão não é apenas uma palavra que está escrita no dicionário, que vai ter várias explicações. Ser cristão não é uma palavra filosófica, não é uma coisa sociológica, cultural. Ser cristão é testemunhar que somente Jesus é o Filho de Deus. Que essa palavra venha te abençoar. Que Deus te abençoe. Estamos aí nesse trabalho. É simples. É um trabalho de evangelização. Nos abençoe nesse canal. E Deus te abençoe.